Olá, turminha! Vamos lá começar mais uma semana de aula, né? Mais uma semana de atividades. Hoje nós vamos começar com história, tá? Abram a apostila na página 232, tá? Unidade 2. Coloquem a data, 11/5/2021. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a nossa rua, nosso bairro, né? Vamos lá. Em que rua e bairro fica a sua moradia? O lugar onde você mora oferece aos moradores serviços, como ruas asfaltadas, coleta e tratamento de esgoto? Você sabe quem deve fornecer esses tipos de serviço na sua cidade? Vocês sabem, gente? Quem fornece esses tipos de serviço? A prefeitura, né? Tem que fornecer as ruas asfaltadas, a coleta e o tratamento de esgoto. Aqui nós temos um poema, tá? E a Pro vai ler aqui o poema para vocês, ó. As ruas. Se essa rua fosse minha, não mandava ladrilhar, não deixava botar pedras, não deixava asfaltar. Deixaria o chão de terra, ou talvez plantasse grama. Encheria as calçadas de flores, um vasinho em cada poste. Margarida, amor perfeito, azaleia, dália e rosa. Se essa rua fosse minha, eu não moraria sozinho. Eu chamaria muita gente para morar aqui pertinho. Chamaria um monte de amigos, alguns parentes e até o meu irmão. Se todas pessoas queridas que eu gosto muito e amo do fundo do meu coração. Isso aqui é um poema do Eduardo Ramos, tá? Olha aqui. Essa imagem, que linda, né? Que colorida, as crianças brincando no bairro. Aqui no poema fala um pouquinho da rua, né? E um pouquinho da nossa casa. A rua é um local público, tá vendo aqui? A rua é um lugar público. A nossa casa é um lugar privado. O que isso quer dizer, professora? Ó, em ambientes privados, tá? São aqueles o quê? Que restringem a entrada de algumas pessoas, como a nossa moradia, né? Quem que entra na nossa casa? Só quem a gente conhece, quem a gente convida que pode entrar na nossa casa, como nossa família, nossos parentes, nossos amigos, né? E locais públicos, né, são coletivos, ou seja, né, todas as pessoas, sem qualquer restrição, qualquer pessoa pode entrar, tá? Nesses espaços, como parques públicos, lojas, praças, etc. Então, os lugares públicos, qualquer pessoa pode entrar, não tem restrição, né? Mas nos locais privados não, tem restrição de pessoas, como a nossa casa é um local privado, né? Só entra quem a gente convida, quem a gente quer. Não é qualquer um que pode entrar na nossa casa. A rua é o lugar onde fica a nossa moradia. Nas ruas também encontramos diversos tipos de estabelecimentos, como lojas, restaurantes, padarias, escolas e hospitais. Pela calçada andam os pedestres, pela ciclovia os ciclistas e pela rua carros, ônibus, motos e até charretes e cavalos. A rua, diferentemente do ambiente onde moramos, é um espaço público, ela é de todo mundo. Os bairros. As ruas formam quarteirões, os quarteirões formam bairros e os bairros, cidades. Os bairros apresentam características diferentes uns dos outros, de acordo com as atividades que neles são desenvolvidas. Eles podem ser residenciais, comerciais ou industriais. Observe as fotografias de alguns bairros de diferentes cidades brasileiras. Tá vendo aqui, ó? Essa primeira fotografia é do bairro da cidade de São Luís, no estado do Maranhão. Tá vendo? Essa fotografia B aqui, ó, é do bairro da cidade de Londrina, no estado do Paraná. Olha a diferença, né? Bem diferente. E esse bairro aqui, da cidade de Macapá, no estado de Amapá.
e esse aqui na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. São todos diferentes, tá vendo? Um do outro. Serviços públicos no bairro. Para que a comunidade de um bairro tenha boas condições de vida, é necessário acesso a alguns serviços públicos, como energia elétrica, água encanada, rede de esgoto, sistema de coleta de lixo, entre outros. Leia um texto que trata do cotidiano do morador de um bairro. Ainda está escuro quando Joaquim sai de casa para o trabalho. O ponto de ônibus fica no alto do morro. É uma boa caminhada. Quando chove, piora bastante, porque as ruas de terra viram barro que escorrega como sabão. Nesse bairro da periferia, as ruas ainda não têm iluminação e é preciso cuidado para não pisar na água suja que sai das casas e corre pelas valetas da rua, porque a rede de esgotos também não chegou até ali. Quando Joaquim chega no ponto de ônibus, o sol começa a iluminar a paisagem árida, as ruas de terra vermelha e sem árvores, as casinhas mal acabadas. O ônibus demora e já vem tão lotado que nele poucos conseguem entrar. Os últimos ficam pendurados na porta, se equilibrando num único pé. Dentro não dá para ninguém mover um músculo e assim vão por hora e meia, quando o trânsito está bom. Quando está ruim, leva mais tempo. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma fotografia, tá vendo? Dos bairros que faltam os serviços públicos, dos bairros que não têm acesso ao serviço público, né? Como energia elétrica, água encanada, rede de esgoto, sistema de coleta de lixo. Olha aqui, ó. A falta de serviços públicos é um problema que afeta muitos bairros em todo o mundo. Essa fotografia mostra um bairro no município de São Paulo, onde ainda não há asfaltamento nem rede de esgoto. Olha aqui o caos, tá vendo? Como não tem rede de esgoto, né? Toda a água suja, né, que escorre das casas vai pelas valetas, pelas ruas, tá vendo? Isso aqui é o esgoto. Tá vendo, gente? Então, em todo o mundo há esse problema. Há população, há muita gente vivendo em situações precárias, né? Por falta dos serviços públicos, né? Como energia elétrica, água encanada, rede de esgoto, sistema de coleta de lixo, né? Ruas asfaltadas, né? Aqui falamos um pouquinho sobre o lazer no bairro. Em um bairro, geralmente existem lugares de lazer, como praças, parques, teatros, quadras poliesportivas, bibliotecas, entre outros. Nesses lugares, podemos nos relacionar com outras pessoas, realizando diversas atividades, como brincar, tomar sol, praticar esportes, assistir a uma peça de teatro, conversar e descansar. Algumas áreas de lazer são promovidas pelo serviço público, prestado à comunidade, enquanto outras são promovidas por setores privados, ou seja, particulares, tá? Que tem dono, tá bom? Serviço público é um serviço prestado a toda a comunidade, lembra? É público para todo o público. E tem serviços que são particulares, que são donos, tá? Tá vendo aqui, ó? Muitas pessoas vão à praia para aproveitar a natureza, o sol, o mar e para praticar esportes e outras atividades físicas. Tá vendo essa fotografia aqui? São pessoas se divertindo na praia, tá? Aqui tem uma outra fotografia, que é um espaço de lazer como parques, são boas opções para passeios, onde as pessoas podem relaxar e conhecer um pouco mais sobre a sua cidade. Tá vendo aqui ao lado, ó, duas pessoas observam as rochas do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. E essa aqui, ó, locais públicos como as praças podem ser usados como espaços para promover outras atividades culturais, como espetáculos de dança, música, teatro e cinema. Olha aqui, ó, na fotografia, diversas pessoas reunidas, né, na praça,
de São João Batista, em Peruíbe, para assistir um filme. Olha aqui, ó. Tem lugares que acontecem isso, tá? O filme, ó, aqui, ó, o telão, né? Coloca na praça para as pessoas assistirem. Serviços públicos no bairro em diferentes épocas. Tá vendo aqui, ó? Os serviços públicos são muito importantes no dia a dia das pessoas, porém, nem sempre esses serviços existiram nas cidades brasileiras. A energia elétrica, por exemplo, só começou a ser utilizada no Brasil por volta de 1900. Antes disso, em muitos bairros, as ruas eram iluminadas com lampiões ou não eram iluminadas. Olha aqui, tá vendo? Bem antigo isso aqui, tá vendo? Ó o homem ligando, tá vendo? Ó. Os acendedores de lampiões eram encarregados de acender os lampiões das ruas ao anoitecer e apagá-los quando amanhecia. Na imagem ao lado, um acendedor de lampiões na cidade do Rio de Janeiro, em 1910. Tá vendo essa imagem aqui? À noite ele acendia e quando amanhecia o dia apagava. Bem antigo isso, né? Nessa mesma época, a maioria das cidades brasileiras também não possuía serviço de água encanada. A água utilizada nas moradias geralmente era retirada de poços, escavados dos terrenos das casas ou era recolhida em chafarizes públicos. Tá vendo essa imagem aqui? É de um chafariz, tá? Um chafariz público no estado de Minas Gerais. Ou seja, todo mundo podia vir aqui pegar água, tá? Aqui embaixo tem o que significa poço, tá? Depois vocês leem aqui. Aqui fala um pouquinho dos bairros, que todo bairro tem sua história, tá? E essa história narra tanto a formação dos bairros, né? Como o bairro foi formado, ou como pode ter ocorrido recentemente ou há muito tempo, como acontecimentos que marcaram a vida de seus moradores. Existem bairros, por exemplo, que se formaram próximos a uma indústria ou a uma estação de trem. Há aqueles que surgiram como base na divisão de um terreno ou de uma área onde antes era uma fazenda. E há também os bairros que surgiram de modo improvisado, a partir de agrupamentos de pessoas com baixas condições de vida, que construíram suas moradias muitas vezes em locais de risco como morros e encostas. O bairro do Recife, na cidade de Recife, capital do estado de Pernambuco, por exemplo, é um bairro muito antigo e desde a sua origem passou por uma série de transformações, tá? O bairro do Recife surgiu há cerca de 450 anos, em torno de um porto construído para enviar e receber mercadorias, tá vendo? Ao redor desse porto foram construídos armazéns para estocar produtos e casas para abrigar as pessoas que lá trabalhavam. Aí acabou formando o quê? O bairro, né? Era para abrigar pessoas que trabalhavam no porto. E por volta de 1640, os holandeses passaram a dominar a região, antes controlada pelos portugueses, e iniciaram uma ampla reforma no bairro. Além de novas ruas, foram construídos novos armazéns e prédios para a administração pública. Nessa época, o bairro cresceu consideravelmente. Tá vendo aqui? Ó. Olha aqui. Foi mudando, né? O bairro foi se transformando. Olha aqui, há cerca de 100 anos ele passou por reformas. Ó como que ele ficou. Recebeu iluminação pública, né? Aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, 1980 o comércio no porto diminuiu, então o que? Houve um gradativo abandono dos edifícios, então os edifícios foram abandonados e foram deteriorando, tá vendo? Até que a partir de 1990, o bairro do Recife passou por um programa de recuperação. Então, assim, quando foi diminuindo os serviços que tinham próximo, né? O pessoal foi abandonando os prédios, então ele foi ficando o quê? Deteriorado, né? Aí ele passou por um programa de recuperação urbana, tá? E atualmente, olha como ele está, tá? Atualmente ele é um centro histórico da cidade, tá? E é um ponto turístico, cultural e artístico, olha aí. Como está lindo.
Aqui fala um pouquinho sobre a influência dos imigrantes nos bairros, tá? A origem dos moradores também faz parte da história de um bairro. Em um bairro podem existir pessoas que moram nele desde que nasceram ou que vieram de outros lugares, de um outro bairro da cidade, de uma outra cidade, de um outro estado ou até mesmo de um outro país. A partir de 1819, começaram a chegar ao Brasil grupos de imigrantes vindos dos mais diversos países, como Suíça, Itália, Alemanha, Espanha e Japão. Muitos desses grupos passaram a viver na área rural e em algumas cidades específicas, concentrando-se em determinadas áreas. Por isso, em alguns bairros de cidades brasileiras, é possível perceber a influência da cultura dos imigrantes. Santa Felicidade, por exemplo, é um bairro de Curitiba, no Paraná, que preserva muito da cultura dos imigrantes italianos. Atualmente, o bairro possui restaurantes e cantinas que servem a típica comida italiana. Além disso, nele são realizados alguns eventos típicos, como a Festa da Uva em fevereiro e a Festa do Vinho em julho. Então, assim, por causa, dos imigrantes, que formam aquele bairro, eles acabam o quê? Preservando, as suas culturas, as culturas de onde eles vêm. Então, eles fazem festas típicas, tem restaurantes típicos da cultura deles. Aqui a fotografia mostra o portal de entrada de Santa Felicidade. Todos os fins de semana, milhares de turistas vão até esse bairro para desfrutar das tradições italianas, ainda conservadas pelos moradores dos bairros, como os restaurantes típicos. Aqui é a entrada, tá vendo? Do bairro Santa Felicidade. Olha que lindo. E aqui tem o que significa imigrante, Vocês podem ler aqui para entender melhor. Um outro bairro brasileiro que também revela muito da cultura de seus moradores é o bairro da Liberdade, em São Paulo. Observe uma vista desse bairro na fotografia a seguir, tirada em 2017. Tá vendo aqui? Conserva um pouco a cultura japonesa, O bairro da Liberdade recebeu muitos imigrantes japoneses. Então, tá vendo esses aspectos aqui das ruas, Lembra o Japão, tá? Como os postes de luzes aqui lembram o Japão. Na represa de Rio Preto que tem uns postes assim. Quando vocês passarem por lá, tem uma ponte e tem uns postes assim que lembra muito os postes japoneses. Já o bairro Hamburgo Velho, localizado na cidade de Novo Hamburgo, no estado do Rio Grande do Sul, foi colonizado por imigrantes alemães, que chegaram lá por volta de 1824 e estabeleceram entrepostos comerciais na região. Tá vendo aqui, Aspectos da cultura alemã, tá? Pode ser observado aonde? Na arquitetura de algumas construções no bairro Hamburgo Velho. Tá vendo aqui? E agora vamos para as atividades. Desenhe no espaço abaixo como é a sua rua e a seguir desenhe como você gostaria que a sua rua fosse, tá? Então, aqui nesse espaço, você desenha como é a sua rua, a rua do seu bairro, tá? Aqui embaixo, nesse outro, você vai desenhar como você gostaria que fosse. O que você gostaria que tivesse diferente na sua rua? Como você gostaria que fosse a sua rua? Desenha aqui embaixo. Atividade 2. Observe as fotografias a seguir e indique se são lugares públicos ou privados. Você vai observar aqui. É um lugar público ou privado? Você vai escrever aqui, tá? Essa fotografia é um lugar público ou privado? O dentista é público ou privado? Esse lugar aqui é público ou privado? Uma lanchonete? Não, uma casa. É uma casa, tá vendo? A família na casa deles, tá vendo? Na cozinha, vai escrever aqui. E aqui? Eu acho que é um museu, É público ou privado? Vai escrever aqui. Atividade 3. Observe as fotografias da página 233
para responder às questões abaixo. Identifique em qual dos bairros apresentados a maior presença de residências. Aí você vai colocar, tá? É a figura A, ou é a figura B, ou é a figura C, tá? Indústrias e estabelecimentos comerciais. Então, você vai olhar lá e vai colocar a letra das fotografias, tá? As fotografias têm letra A, B, C e D. Então, vocês vão colocar a letra aqui, tá? Residenciais, industriais e estabelecimentos comerciais. Por exemplo, o estabelecimento comercial que tem mais estabelecimentos comerciais é a figura C, tá? Então, eu vou colocar o C aqui, tá? Vocês respondem os outros dois. Letra B. Qual desses bairros é mais parecido com o lugar onde se localiza a sua escola? Você vai escrever aqui. Resposta pessoal, tá, gente? Quais são as principais semelhanças? O que tem de parecido, tá? Do bairro da sua escola com o bairro da figura, da fotografia que você observou. Dessas que você respondeu aqui, tá? Da página 233. Você observa elas lá, as fotografias, e respondem essas questões. Quais as semelhanças? O que tem de parecido, tá? Semelhança é de parecido, que tem em comum um bairro com o outro. Quais são as principais diferenças? E o que tem de diferente um do outro, tá? Vai escrever aqui embaixo. Observe as cenas a seguir e identifique quais são as benfeitorias ou serviços públicos que faltam em cada um dos bairros representados. Iluminação pública, pavimentação das ruas, rede de esgoto, arborização, limpeza pública, semáforo e faixas de segurança, tá? Olha, pessoal, serviços públicos, tá? Existem mais serviços públicos que são essenciais à população, né? Água tratada é essencial, escolas públicas, né? Postos policiais, a coleta seletiva de lixo é essencial, transportes públicos, né? Energia elétrica, postos de saúde, telefones públicos, hospitais, também são serviços públicos essenciais para a população, tá? Olha aqui, ó, tá vendo essa primeira imagem aqui? O que tá faltando aqui? Você vai olhar lá, tá faltando iluminação pública, pavimentação das ruas, rede de esgoto, o que tá faltando aqui? Tá faltando o quê? Tá faltando arborização, tá vendo? Esse aqui, ó, vou responder. Arborização, tá? Tá faltando arborização. E o que tá faltando aqui? Tá vendo a bagunça que tá o trânsito? O que falta aqui? Olha lá no quadrinho. O que falta aqui? Vai escrever aqui. Tá vendo essa imagem aqui? O que tá faltando aqui? Tá vendo que tá escura as ruas? O que falta aqui para ficar legal as ruas? Que tá muito escuro. O que falta aqui para não ficar escuro? Olha essa imagem aqui. Tá vendo as ruas de terra, né? A maior poeira. O que tá faltando aqui? Pavimentação das ruas, né? E aqui? Olha a sujeira que está aqui. Olha lá no quadrinho. O que falta aqui nessas ruas? E esse aqui? Olha o esgoto escorrendo das casas, nas ruas, nas valetas, tá vendo? Então, você vai escrever o que tá faltando aqui nesse bairro. Como vimos, os bairros passam por modificações ao longo dos anos para atender às necessidades dos moradores. Podem ser feitas a instalação de estabelecimentos comerciais, a construção de praças e quadras de esportes e de terminais de transporte público, por exemplo. Observe as fotografias abaixo e depois responda as questões. Tá vendo essas duas fotografias aqui? É uma vista panorâmica da enseada de Botafogo, no Rio de Janeiro, tá? Só que aqui, ó, essa fotografia é do ano de 1889. Essa aqui é atualmente, tá? O mesmo lugar.
Aqui tem as questões. Quais as principais mudanças que podem ser percebidas ao comparar as duas fotos? Quais as mudanças dessa foto para essa? Tá vendo? Ó, você pode observar o quê? O aumento de área construída. Tá vendo que aumentou as áreas construídas? Né? Os antigos casarões desapareceram, tá? E no lugar, o que foram construídos? Construídos edifícios modernos, tá? E a área verde? Tá vendo aqui a área verde? Ó, não diminuiu? Diminuiu a área verde, tá? Ela ficou cercada por altos edifícios. Olha quantos edifícios aqui e aqui não tem, tá vendo? Olha aqui. Aqui não tem. Então mudou bastante, né? Em sua opinião, houve melhorias? Por quê? Melhorou o bairro? Do Botafogo? A enseada de Botafogo? Você vai escrever aqui qual é a sua opinião, tá? Vai responder se sim ou se não e por quê. Leia o conteúdo sobre a história do bairro do Recife e em seguida numere os quadrados na ordem em que as modificações no bairro ocorreram. Lembra daquelas fotografias que a gente viu do bairro do Recife? Então, vocês vão lá observar e aqui vocês vão numerar o que aconteceu primeiro e o que aconteceu depois, tá? Ó, o bairro estava sob domínio holandês e passou por algumas reformas, crescendo consideravelmente. Não foi isso que aconteceu primeiro. É construído um porto para enviar mercadorias. Então, aqui eu vou colocar o quê? O número 1. Foi isso que aconteceu primeiro, tá? Aí depois você vai lendo e enumerando. O que aconteceu depois? Ó, o bairro estava sob domínio holandês e passou por algumas reformas, crescendo consideravelmente, tá? Então aqui foi o que aconteceu depois. E o resto vocês leiam aí e façam, tá? E o que a gente estudou hoje nessa unidade? Que existem espaços públicos e privados, lembra? Espaços públicos onde todos podem entrar, todos podem ir, para o público. Privado não é para o público, né? É igual às nossas casas mesmo, é o quê? É quem a gente convida que pode entrar na nossa casa, não é qualquer um que pode entrar nos lugares privados. Em uma cidade podem haver ruas e bairros com características muito diferentes, como bairros residenciais, comerciais e industriais. Tem bairros, né, que só tem comércios, né? E tem bairros que só tem indústrias. E tem os nossos bairros onde a gente mora, que são bairros residenciais. Para que todos tenham boas condições de vida, é necessário o acesso aos serviços públicos. Lembra dos serviços públicos? Água encanada, rede de esgoto, transporte públicos, né? Iluminação pública, são muitos os serviços públicos para que a gente tenha boas condições de vida. Existem alguns bairros onde não há serviços públicos, o que dificulta muito a vida de seus moradores. Lembra daquela história lá do Joaquim que descia o morro, né? Se chovisse virava uma lama na rua, né? Então tem muitos moradores que não têm acesso aos serviços públicos e isso dificulta a vida. Os bairros costumam oferecer locais destinados ao lazer de seus moradores. Todo bairro tem uma história. Há bairros, inclusive, que apresentam forte influência cultural de seus moradores. Então, hoje, as atividades só até aqui na página 242. Qualquer dúvida, é só chamar pro no WhatsApp. Um beijo no coração de vocês.